Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast da revista Total Brasil. Os dois episódios anteriores tiveram muita repercussão e nós não pudemos atender a todas as demandas. Estamos dando sequência ao que estava combinado previamente e que vocês também pediram. Hoje nós temos duas personalidades da área jurídica, da área do direito aqui em Pernambuco, mas que tem grande ascensão também em todas as demais ações estaduais. É uma cultura geral, como a gente chama. Nós temos, de um lado, o nosso... Daqui a pouco eu vou perguntar a ele se eu posso, né? Por enquanto é advogado previdenciário de origem, Almir Reis, e temos também aqui o jovem, um pouco mais jovem do que o Almir, Abner Jovino. Eu sou mais jovem, viu? Ao meu lado, o nosso diretor-presidente, fundador da revista Total Brasil, Marcelo Mesquita, que foi quem fez esse agendamento e tem mais de 40 nomes aí para chegar. Marcelo, suas considerações iniciais, Abner e nosso Almir Reis. Bom dia, Luiz Barbosa, meu amigo Almir Reis e Abner, um dos melhores advogados do Nordeste hoje. E hoje nosso convidado especial é Almir Reis para falar da sua, não sei se pode falar, da sua candidatura para a OAB, né, de Pernambuco, não sei se pode falar, você vai responder. Já é uma boa pergunta, a gente já pode dizer se nós já podemos... Eu posso falar, Marcelo? Pode. Podemos já lhe considerar, porque veja, nós dois estamos cheios de dedos. É pré-candidato ou é candidato? O que é que eu posso dizer aqui? Veja, o que acontece? Para quem não me conhece, eu sou Almir Reis, jovem advogado, assim me considero, apesar dos 15 anos de militância completados agora no começo de 2024. Mas de uma forma geral, Luiz, Marcelo, Abner, como eu disputei a última eleição para a presidência do nosso órgão de classe, que é muito além de um órgão de classe, tem uma função institucional prevista na nossa própria Constituição que transcende tão somente a questão de um órgão de classe. Eu disputei em 2021, há 3 anos atrás. E já fomos vitoriosos naquele momento aqui na cidade do Recife, já vencemos em Olinda, já vencemos em Jaboatão, já vencemos em Paulista, vencemos na querida Vitória de Santo Antão, na querida Gravatá, vencemos inclusive nos maiores colégios eleitorais, mas por uma fração muito pequena não fomos declarados vitoriosos. Ainda está em discussão a eleição anterior, porque a gente recebeu notícias de irregularidades muito graves que foram levadas ao Poder Judiciário e ele vai estar decidindo agora nos próximos dias se as pessoas que estão lá têm legitimidade para estarem sentadas na cadeira. Então, sobre a pergunta se eu sou ou não candidato, se eu sou ou não pré-candidato, eu gostaria muito de falar sobre isso aqui, mas o provimento número 222 do final do ano passado, de 2023, fala que nenhum advogado no Brasil, durante todo o período pré-eleitoral, pode fazer sequer menção à possibilidade de ser pré-candidato. Então, em respeito à legislação eleitoral da OAB, que na minha visão é draconiana, é drástica, ela não corresponde aí com a realidade, inclusive não encontra ressonância nem na lei eleitoral partidária, mas de alguma forma, eu te falo com muita franqueza, o que a gente tem feito agora é construir um movimento, é trazer pessoas para perto, para ouvir a advocacia, acho que do cais até o sertão, para que no tempo certo, quando for possível falar disso, a gente possa colocar o time em campo para, na verdade, construir essa mudança que a advocacia e a sociedade pernambucana tanto almejam. Bom, Marcelo, Abner Jovino é muito jovem, já está advogando há quase 4 anos, né? Desde 2021, daqui a pouco deve ter uns 25 anos, se eu estou bem de geografia. 26. Olha, então errei por um. Almir eu errei para menos, né? Também. Abner, você está atuando aí também no direito previdenciário, principalmente, mas é vocacionado. A gente conversou lá no café um pouco antes, chegou um pouco mais cedo e nós tivemos a oportunidade de ver o quanto você é preparado. Essa caminhada, essa jornada ao lado do Almir, ela é propositiva? Com certeza. É uma jornada muito propositiva, eu tenho me sentido bastante acolhido, sou jovem advogado, sei das angústias que a jovem advocacia tem enfrentado, e eu vejo no Almir realmente uma nova janela para os desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia. Morosidade de processos, o judiciário com um horário apertado de funcionamento,
E eu sinto uma grande dificuldade, né? Tenho enxergado essa grande dificuldade na atual situação, a gestão atual da OAB. E eu tenho me sentido bastante acolhido, é uma honra estar caminhando com ele. Tem muita gente jovem como você nessa caminhada com esse mesmo objetivo? Bastante. Eu costumo dizer que o jovem advogado, ele, via de regra, ele se depara mais com o pessoal da situação. É o pessoal que está tende a ficar mais próximo. Exatamente, tende a ficar mais próximo. Na antiga eleição da OAB, em 2021, eu não fiz parte da chapa de Almir, estava do lado oposto, e eu enxergo hoje em dia, depois de 3 anos trilhando essa jornada, o porquê que eu estava daquele lado, entendeu? Porque você, quando realmente começa a entrar no sistema OAB, quem está na situação, obviamente, tem mais esse contato de puxar o jovem. Agora, quando você realmente começa a percorrer toda a estrada, a encontrar as pedras no caminho, você começa realmente a ter uma clareza maior sobre realmente quem faz, quem está por você e quem está na situação, quem está na gestão, simplesmente comandando aquele grupinho ali por certos privilégios. Entendeu? Um detalhe importante, se você me permite, na eleição anterior, quando a gente segmenta por faixa etária, nós vencemos em praticamente todas as faixas etárias. A gente não perdeu nem na jovem advocacia, a gente perdeu no recém-nascido. O que é o recém-nascido? Diferentemente da eleição partidária, na OAB, aquele advogado ou advogada que se inscrever faltando um dia, ele passou na OAB no dia 14 de novembro, ele se inscreveu na OAB no dia 15. Se a eleição for no dia 16, ele já vota. Então não existe um período mínimo de inscrição nos quadros da OAB para você, na verdade, ter a possibilidade de votar. Então o que a Abner colocou com muita precisão é o seguinte: aquela pessoa que foi lá e que jurou se inscrever no sistema OAB no dia 14, ele só conhece um lado da moeda. Porque ele vai chegar lá e o cara vai dizer para ele: olha, venha para cá, a gente vai te acolher, a gente vai te abraçar, você vai fazer isso, aquilo e tudo mais. Quando essa mesma pessoa começa a precisar, começa a se deparar com o que efetivamente acontece, ele: meu Deus do céu, fui enganado, fui ludibriado. Então, aconteceu um fato atípico no ano eleitoral anterior, porque a gente vinha de um modelo represado da pandemia. O advogado ou advogada, para ter inscrição na OAB, ele precisa se submeter obrigatoriamente a um exame de ordem. E esse exame de ordem, depois da pandemia, em março de 2020, ele ficou sem acontecer até setembro de 2021. Então, o primeiro juramento que a gente teve, de março de 2020 até setembro de 2021, foi um juramento conjunto, que englobou aí 6 exames de ordem em um só. E essas pessoas que juraram ali, faltando 1 semana para as eleições, 2 semanas, 3 semanas, exatamente, elas só tiveram contato com um lado. O lado que prometia até indulgência, até vaga no céu eles prometiam, se precisasse, para conquistar o voto das pessoas. Você tem ideia? Eles distribuíram, no mês das eleições, 3.000 bolsas de pós-graduação para o jovem advogado que estava acabando de ingressar no sistema. Isso, se fosse na legislação eleitoral, seriam até presos, né? Porque é o seguinte, até crime eleitoral isso é configurado. Na legislação eleitoral do OAB, pode tudo. Se você é gestão, você pode fazer tudo. Se você é oposição, você não pode fazer nada. Então, assim, essas 3.000 bolsas de pós-graduação, conjugadas com outros fatores, sem dúvida alguma foram decisivas para o resultado eleitoral. Porque o resultado, você tem ideia do que aconteceu? O resultado das bolsas, tecnicamente, só seria divulgado depois das eleições. Eles anteciparam para a semana das eleições e ligaram de um por um, para parabenizar pela bolsa, para elogiar a gestão, falar que era fruto da gestão e tudo mais. Então, veja como funciona a lei eleitoral do OAB. Para a gestão pode tudo. Para quem eventualmente se coloca enquanto oposição, para aquele que, na verdade, tenta se colocar como instrumento da mudança. E por que como instrumento da mudança? Porque a gente não está contente, a advocacia não está contente com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente tem 2 possibilidades. Um é ficar silente, parado, esperando que apareça um bom samaritano que passe a pensar na advocacia e não no seu próprio escritório, ou eventualmente é você se colocar à disposição para ser esse próprio instrumento da mudança. Eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. E quase 90% da advocacia também não está satisfeita com o que está acontecendo hoje. E hoje, eu, sem dúvida alguma, apesar de não poder me colocar como candidato ainda, Abner, nem como pré-candidato, eu garanto a você que o nosso grupo, o nosso time, no tempo certo, vai ser esse instrumento da mudança que a advocacia tanto almeja. Almir e Marcelo, eu disse, e vocês devem ter ficado curiosos,
que tinha 2 surpresas, uma para cada um. Sim. Né? E o Marcelo me pediu, Almir Reis, que, Luiz, faz um levantamento aí, apesar da gente conhecer, faz aí, pesquisa aí, informações sobre o Almir, para que a gente faça perguntas mais objetivas e de uma abrangência maior. Sim. Marcelo, eu fiz e eu fui lá no chat GPT. É GPT, não é, Rodrigo? O que é que ele disse? Eu nunca perguntei sobre Não, ele. aí veja que tá. Ele disse assim: estamos buscando na web. Eu nunca tinha usado, né? Comecei a olhar buscando na web. Adivinhe, Marcelo Mesquita, de quem ele trouxe as informações? Qual foi a a fonte de informação que o chat GPT me passou? Da Revista Total. Tô mentindo? Cadê? Deixa eu ver. E Deixa eu ver, também quero ver, da quero sua ver. amiga, nossa amiga Roberta Jungmann. Olha aí em cima. Primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Almir, advogado especialista em Não, previdenciário. Uma carreira marcada pela defesa de causa social. errou na sua idade, não foi eu que errei, não, foram eles, Foi. viu? Mas Perfeito. Revista Total e Roberta Jungmann. Caramba, bacana. Tá vendo? É muito Você- bacana isso, porque a nossa história, Luiz, eu já participei, eu já fui a mais de 50 países, já palestrei em mais de 10 países, contribuí decisivamente na época da reforma da Previdência, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal também. Eu já fui entrevistado pelos maiores veículos de comunicação do país, entre eles o Jornal Nacional, para você ter noção. Então, modéstia à parte, a gente deu um pedacinho de contribuição para muita coisa do que acontece relacionado à Previdência no Brasil nos últimos 15 anos. E acho que essa contribuição ela ainda vai aflorar, ainda vai melhorar nos próximos meses, quiçá anos. Bom, a surpresa para você, que talvez já nem seja mais, veja, a gente é bom entrevistar pessoas, é bom conversar pessoas, como o Marcelo fez com você, que vocês têm uma amizade. Sim, com certeza. Eu não tenho amizade com você, eu tenho conhecimento de causa de muitas coisas que você faz, que você desenvolve, apesar da pouca idade, né, da juventude, principalmente para esse segmento. A sua campanha passada à OAB foi tão proeminente, foi tão contagiante e foi tão bem feita que o resultado, a diferença foi inacreditavelmente milimétrica. E, pelo que dizem, e você reafirmou, com uma série de problemas, vou chamar de problemas, você pode dizer eu não posso, provocados, né, esses problemas provocados pela situação, né, benefícios colocados no mercado. E isso suscitou, e eu posso dizer que fui eu mesmo que lhe procurei, uma série de oportunidades políticas. Sim. Você do jeito que tem em São Paulo, candidatos, naquele momento político do Brasil, está o Brasil todo procurando gente diferente, gente preparada, gente expoente. Outsiders. E você é um desses. Mas nós tomamos café, você foi de uma generosidade enorme, agradeceu, estou lisonjeado pelo convite e disse a mim, Marcelo, achando que me frustrou, mas não frustrou, ganhou ainda mais o meu respeito. Luiz, fico lisonjeado, é um cargo mais importante para este estado, mas eu preciso continuar o meu trabalho porque eu acredito no meu projeto para a OAB. Perfeito. Essa determinação vem de quanto tempo, Almir Reis? Olha, pior que na verdade eu nunca tive esse sonho de ser presidente do meu órgão de classe. Eu sempre achei que, na verdade, meu papel, minha contribuição ia ser muito mais voltada para o meu segmento, Abner. E na parte previdenciária, modéstia à parte, eu acho que eu dei uma contribuição não só a nível local, como a nível internacional. De 2019 para 2020, sobretudo quando bate na porta ali aquele período pandêmico, que eu olhei para a advocacia e vi que muita gente não tinha nem o que comer,
no dia seguinte, eu percebi que a advocacia muitas vezes não se planejava. Vende, por exemplo, na área da gente o planejamento previdenciário, mas ele próprio não se planeja e não estava pronto para aguentar um mês com tudo parado, com tudo fechado. E eu acho que o papel do nosso órgão de classe no período pandêmico ficou muito aquém mesmo do que se espera de uma instituição com tamanho, com porte e com orçamento da OAB. E nesse dado momento, repetindo aquela frase que eu disse aqui no começo, eu disse, veja, eu não concordo com o que está acontecendo, mas se eu ficasse esperando que eventualmente alguém fosse lá e mudasse de acordo com os parâmetros que a gente entende adequados, talvez isso nunca acontecesse. Foi aí que eu conversei internamente com meus sócios e disse, olha, a advocacia foi muito boa com a gente já. A gente veio literalmente do nada e olha onde a gente chegou. Chegou o momento de devolver um pouquinho disso. Vamos dar a nossa cota de contribuição durante 3 anos e quando acabar os 3 anos a gente volta aqui para o escritório para fazer um trabalho ainda mais bonito, ainda mais preparado por ter passado aí por uma posição de tanta relevância. Foi aí que veio a eleição, a gente teve a maior votação da história na região metropolitana, eu acho que contagiou positivamente todo o estado de Pernambuco, mas por motivos alheios à nossa vontade, que a gente não tinha como de alguma forma controlar, porque o uso da máquina é muito feio e a gente tem que dar o exemplo enquanto instituição. Infelizmente, isso não foi dado. A razão pela qual acho que vão ser cassados na via judicial é o meu juízo de valor. Acho que nos próximos dias deve ter uma sentença que eu não sei se vai ser de procedência ou de improcedência, mas eu desconfio que conhecendo um pouquinho dos autos, que eles não têm como escapar porque a prova realmente é muito robusta no sentido de cometer irregularidades. Mas respondendo aqui, depois de contextualizar a tua pergunta, eu acho que essa vontade nasce com mais força por ter olhado para a advocacia, especialmente no período pandêmico, e vislumbrado uma situação de abandono completo. E assim, foi muito bacana, você trouxe de forma espontânea esse convite que você nos fez naquele momento, e eu te falo aí com muita propriedade, com muita tranquilidade, que alguns convites vieram, seja na verdade de natureza político-partidária, para ocupar posições a nível estadual, a nível local, inclusive fora do estado de Pernambuco, mas a gente sempre teve muito focado em mudar a história da advocacia pernambucana e assim a gente vai prosseguir até o último dia da nossa jornada junto ao sistema OAB. Abner Jovino, o que é que um jovem advogado, que é o seu caso, espera de uma nova gestão da OAB? O que é que a OAB precisa fazer pelo jovem advogado pernambucano? A OAB tem que estar presente no dia a dia do jovem advogado, sobretudo direcionando o jovem advogado para uma determinada área específica. Minha situação na advocacia, desde o início de 2021, que eu milito na área previdenciária. Eu costumo dizer que eu tive sorte na vida, fui agraciado por ser acolhido por um escritório de direito previdenciário, ainda enquanto estudante, e ter vivenciado a prática interna da advocacia, trabalhar com operacional. Tive a oportunidade de trabalhar com atendimento do cliente, tive a oportunidade de enxergar um pouco sobre gestão de escritório de advocacia, e quando eu saí de dentro desse escritório, já no 10º período, prestei o exame da OAB e me tornei advogado, eu me sentia realmente confiante para advogar na minha área específica e montei meu escritório na área previdenciária em maio de 2021, juntamente com o sócio, o Dr. Rafael Rangel, e estava preparado. Mas o que é que eu verifico hoje em dia? Muitas pessoas saem de dentro da faculdade e não sentem esse acolhimento por parte da OAB em direcionar ele para uma determinada área, oferecendo cursos, estando presente no dia a dia. Muitas vezes o que a gente verifica hoje em dia é diversas representações em cima de jovens advogados, que é um jovem advogado que sai de dentro da faculdade e paga ali 5, 6 meses de ética, que é uma disciplina ligada à OAB, e muitas vezes vai para o mercado fazendo propagandas atentatórias, né, ao código de ética da OAB, e a OAB muitas vezes não se mostra presente de uma forma educativa. Vai lá, reprime, bota num canto, e não dá realmente essa oportunidade. Eu tive uma situação muito específica, que antes de me tornar advogado, foi justamente na campanha do 2021, eu era louco para entrar na Comissão de Direito da Seguridade Social, de Direito Previdenciário, e procurei um antigo presidente,
e disse, rapaz, eu tenho muita vontade de entrar na comissão. Ele disse, oxe, me dê seu nome, eu coloco aqui agora mesmo. Colocou dentro da comissão, foi muito rápido, de um dia para outro. E teve eleição, passou-se um tempo, e alguns amigos que se tornaram advogados me procuraram e disseram, Abner, como é que eu faço para entrar na Comissão de Direito e Seguridade Social? Eu disse, é muito simples, é só falar com o presidente que certamente depois da primeira reunião ele vai te colocar. E isso não aconteceu. E eu disse, gente, que estranho, cadê o acolhimento com o jovem advogado? Era em período eleitoral. Isso, em período eleitoral. E recentemente, teve até um fato muito curioso, que eu sou um advogado realmente militante na área previdenciária. Eu sei as angústias da área e acompanho reunião da Comissão de Direito e Seguridade Social, mesmo estando na oposição, eu acompanho realmente, porque é algo que me interessa. E teve um evento da OAB que eu estava junto ao MI, tá entendendo? E o pessoal me viu junto ao MI, e quando saiu a nova listagem da Comissão de Direito e Seguridade Social, que eu procurei meu nome não estava mais. Aí eu digo, gente, como assim? Então você vê um jovem advogado que realmente milita, que realmente enfrenta as dificuldades que a jovem advocacia enfrenta. Eu não vim de família... abastada. Exatamente. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe dona de casa. Eu não tive ninguém na minha família que era ligado à área jurídica. Fui para a Unista, estudei na Universidade Católica de Pernambuco, me dediquei à pesquisa, me formei e realmente estou metendo a cara, tá entendendo? Perfeito. E esperava realmente um acolhimento. Mas o que a gente verifica realmente é aquela situação de criar realmente o caos e não de acolher, de dar oportunidade, de educar, de mostrar um caminho que a OAB deveria fazer. Só esse exemplo aqui, dando puxadinho, tá, Luizinho? Pra você ter ideia de como é que funciona, as comissões dentro da OAB é como se o dirigente da comissão fosse um secretário municipal ou um secretário estadual, e que ele tem muita gente ali para colocar debaixo da aba dele. Então, historicamente, se eu somar tudo que tinha de nomeação em comissões, são mais de 100 comissões, Comissão de Direito à Diversidade, Comissão de Direito Previdenciário, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito Aeronáutico, Comissão de Direito da Moda, Comissão de Direito Aeroespacial, entendeu? Veja, se não tiver uma comissão que contempla, é criada uma para você dizer, você agora é presidente de uma comissão, então são cargos ilimitados. E as pessoas que eventualmente são colocadas nas comissões, geralmente criam uma gratidão, porque elas vão ter ali o poder de falar em nome da OAB. Tem comissões com 800 advogados. Uma comissão da OAB com 800 advogados, pra você ter ideia. E as pessoas que são nomeadas no período eleitoral sentem uma gratidão e terminam votando do lado de lá. Então isso é até uma questão para ser revista, para proibir que isso aconteça em período eleitoral. Só para ter um dado aqui exato. Historicamente, o máximo de pessoas que eu tive frequentando comissões da OAB no mesmo ano tinha sido no ano eleitoral anterior, na eleição anterior, 2018. E tinham 1.000 pessoas aproximadamente compondo comissões. No ano eleitoral, esse número aumentou 500%, foi para 5.000. Então, 5.000 advogados foram nomeados para, eventualmente, alguma comissão da OAB. E a desconfiança fundada, já que na verdade foram nomeações próximas do período eleitoral, é de que na verdade o intuito era meramente de angariar votos. Só isso. Ou seja, agindo como qualquer partido político, Isso, como qualquer político de todos os tempos fez, né? Almir Reis, jovem advogado mais conceituado, advogados veteranos, você transita muito bem em todas essas camadas. O que é que a OAB, que tem uma arrecadação exponencial, expressiva, sim, não está fazendo por todos os advogados? Olha, a OAB arrecada, só para você ter noção aqui, mais do que a metade dos municípios pernambucanos, ao longo de um triênio. É uma arrecadação... Ou seja, mais do que 100 municípios aproximadamente. Mais ou menos isso. Sozinha, a OAB arrecada mais do que quase 100 municípios. E é um dinheiro que, eventualmente, você não presta contas a ninguém. Você presta contas à própria chapa que foi eleita com você. Então, você presta... Se a chapa cobrar. Não, veja, você é obrigado a colocar, mas, assim, tecnicamente, você presta contas ao próprio conselho do que você, eventualmente, está fazendo. Então, o conselho, ele é eleito junto com a chapa. Então, são pessoas que, naturalmente, são próximas. Então, eu acho que tem que ter um redesenho desse modelo para dar mais transparência ainda. Porque colocar os meus amigos
para avaliar como eu estou gerindo os recursos da entidade, eu acho que não é o melhor caminho. Assim como o melhor caminho talvez não seja jogar para o Tribunal de Contas da União por conta da independência que a gente defende que a OAB tem que ter. Vamos pensar aí, talvez, no modelo intermediário. Mas onde é que estão as críticas principais ao sistema OAB? Eu vejo, na verdade, as pessoas usando cada vez mais a OAB como trampolim político. Então, para você ter ideia do que acontece, parte dos gestores ou dos que estão se colocando como pré-candidatos no processo eleitoral se ofereceram ao governo do estado, à prefeitura municipal, para ocupar posições de relevância na estrutura, tanto do município como do estado, partindo da premissa que já ocupam uma posição aqui, que não é não remunerada, mas que podem dar uma contribuição muito grande, porque a gente pode aproximar a OAB do município, a gente pode aproximar a OAB do estado de Pernambuco. E isso não é papel para gestor nenhum tá fazendo. A OAB tem que ser independente e quem se dispõe a abdicar do seu escritório para servir em prol da tua classe não pode estar misturando uma coisa com a outra. Então eu vejo hoje, com toda a franqueza do mundo, um papel de muita subserviência aos poderes públicos, aos poderes constituídos. Eu acho que hoje os gestores, se eles pudessem ocupar alguma posição que tivesse a altura deles, seria tão somente a presidência da Comissão de Relações Institucionais. Porque tudo que eles fazem é querer se relacionar mais, mas muitas vezes eu não vejo um objetivo real em prol da classe. Muitas vezes se relaciona mais, se preocupando em como é que vai ficar o meu escritório depois que eu passar por aqui e tudo mais. Então, de alguma forma, é uma crítica que toda a classe faz. Eu não vejo mais um OAB protagonista, eu não vejo um OAB mais altiva. A OAB só aparece hoje em qualquer veículo de comunicação, em qualquer veículo, basta pedir a prestação de contas. Ela só tem tamanho para aparecer hoje se ela financiar o veículo. Então, eu sou de um tempo, assim, Luizinho, com toda a franqueza do mundo, em que a OAB por si só era pauta, era notícia, pelo seu protagonismo na sociedade civil e também pela defesa irrestrita das prerrogativas da advocacia. Então, um colega advogado de um grande escritório de advocacia me falou realmente isso, conversando com ele, ele disse, rapaz, eu tenho saudade daquela OAB aguerrida, daquele OAB que luta, eu posso até ter um presidente da OAB preso, mas preso por estar defendendo a classe, por estar reivindicando, por estar exigindo que a morosidade seja combatida, por estar lá brigando pela classe efetivamente. E eu acho que isso se perdeu com o tempo. Eu acho que essa, com todo respeito, é a gestão mais subserviente da história da instituição aos poderes constituídos. E assim, a OAB não está para ser subserviente a ninguém. A gente tem que respeitar todo mundo. Eu tenho muito respeito, por exemplo, pelo presidente do TJ, doutor Ricardo. Eu acho que é um dos presidentes mais bem intencionados que o TJ já teve. Mas tem adotado ali posturas que muitas vezes, se a OAB soubesse dialogar com o TJ para dizer ao TJ, isso aqui não funciona por conta disso, daquilo. Já se tentou esse modelo aqui no estado tal, não funcionou. Isso seria uma posição de respeito, mas com altivez, de ter uma postura colaborativa, para mostrar que aquilo ali não vai funcionar, porque vai contribuir para a morosidade. E eu não vejo a OAB, nesse campo, pelo menos, das pautas de reivindicações, sendo altiva, sendo protagonista. Ela sabe de tudo que vai acontecer, porque o TJ, modéstia à parte, eu não concordo com boa parte das medidas, eu discordo da diretoria civil, mas eu entendo que, na verdade, o presidente, ele acredita que esse é o modelo que eventualmente vai funcionar, porque já funcionou na visão dele em Rondônia, mas eu acho que por conta das particularidades de Pernambuco não vai funcionar. Então cabe ao OAB nesses momentos ter uma postura colaborativa, respeitando a independência do Poder Judiciário, mas trazendo soluções, ponderações do que deu certo no resto do Brasil, no resto do mundo. Como é que funciona no Chile? Como é que funciona nos Estados Unidos? Como é que funciona na Alemanha? Onde é que eu tenho um modelo de Poder Judiciário que efetivamente consiga entregar a prestação jurisdicional de forma séria? Eu tenho esse modelo aqui, vamos discutir à luz desse modelo aqui. Então, falta isso da OAB muitas vezes. Então, ela sabe de tudo que vai acontecer, espera o anúncio formal do tribunal para dizer, eita, tô sabendo agora só. Não, o presidente é decente, o presidente, eu falo do Tribunal de Justiça, tudo que ele queria implantar de mudança com relação ao horário, com relação à diretoria civil, mudança de jornada de horário, tudo ele comunicou à OAB com antecedência. A OAB, na verdade, aderiu a tudo. E quando, eventualmente, a pauta foi trazida a público, a OAB fingiu desentendida. Disse, é novidade para mim, não estou sabendo de nada. Então, esse tipo de postura não é bacana, nem com a classe, nem com o próprio tribunal.
que teve o cuidado, teve o zelo de eventualmente comunicar. Eu posso não concordar com a mudança. Eu acho que tem que funcionar o dia todo. Mas eventualmente se fingir eu não sabia disso, meu Deus, isso é uma surpresa. Isso não é correto. Eu acho que isso não é jogar limpo nem com o tribunal e nem com a própria advocacia. Almir, a OAB, ela, para a sociedade, ela tem grande importância. Nós colocamos agora a relação, o que ela deveria fazer para os jovens e para todos os advogados. O que é que a OAB está deixando de fazer no seu papel para a população? O que ela está deixando a desejar? Olha, eu penso no modelo de OAB que ela funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente tem que dar o exemplo. E quando eu falo que a função institucional da OAB vai muito além de um órgão de classe, eu quero transformar a OAB na casa da cidadania, não só da advocacia, mas de toda a sociedade. Eu penso no modelo de OAB que qualquer cidadão, em qualquer canto do estado, que tiver ali uma lesão a direito, que tiver uma ameaça de lesão e que tiver uma delegacia fechada, que tiver um fórum fechado, ele vai saber a quem recorrer. A OAB não vai fechar nunca. Ela vai estar sempre com a luzinha dela acesa e com gente dentro trabalhando para que nada aconteça no estado de Pernambuco, que seja distrita a função institucional da OAB e o cidadão ele não possa ali exercer. Então, acho que um modelo inédito de uma OAB que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade, isso vai levantar, assim, eu acho que a moral, não só da advocacia, mas de todos os cidadãos. A OAB não vai dormir mais nunca. Então, de alguma forma, eu acho que a OAB esqueceu da sua função, para além da advocacia também, porque na advocacia tem vários outros problemas, a advocacia interiorana está abandonada. A advocacia, de uma forma geral, só sabe o que o OAB vai fazer porque da cabeça de um resolveu fazer aquilo sem ouvir a classe. Estão implementando agora, gastando R$500 mil em cada farmácia, farmácias dentro da estrutura da OAB. Nada contra implantar farmácia, mas será que esse R$500 mil que você gasta para cada farmácia não era melhor usar de outra forma, não ouvir na advocacia? Porque farmácia aqui, o brasileiro, especialmente o pernambucano, especialmente o recifense, tem uma farmácia em cada esquina. Para que danado eu vou sair da minha casa em Boa Viagem? Para que danado eu vou sair da minha casa em Apipucos para comprar um remédio na OAB que é mais caro? É mais caro do que em qualquer outra farmácia. E por que é muito mais caro? Porque a OAB tem uma farmácia, 2 farmácias, não tem poder de barganha, não tem poder de compra. Como é que eu vou competir em preço com a Drogazil? Como é que eu vou competir em preço com a farmácia pague menos? Então, quando a OAB gasta R$500 mil para implementar uma farmácia dentro do sistema OAB, eu dou um exemplo claro e clássico de como o dinheiro da advocacia está indo para o ralo por conta de governantes, de gestores que não sabem governar. E governar nada mais é do que escolher caminhos. Eu não vou conseguir atender todo mundo, eu não vou conseguir contemplar todos os interesses. Mas se eu ouvir a advocacia dizer, olha, a gente tem R$500 mil aqui, vocês preferem, na verdade, que a gente monte uma estrutura de prerrogativas 24 horas dentro do fórum? Vocês preferem um clube social para o advogado ter lazer no final de semana? Vocês preferem, na verdade, que a gente traga mais palestrantes de fora do país para ajudar a advocacia quando está começando? Então, assim, eu acho que governar é escolher caminhos, e mais do que isso, é ouvir a classe para ajudar nessas escolhas. Então, eu acho que essa escolha, por exemplo, da farmácia, estou montando um em Petrolina agora, que vai custar quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão, uma farmácia em Petrolina. Será que a demanda da advocacia, com esse 1 milhão, se cada um pudesse ser ouvido sobre o que fazer, é realmente de montar farmácia dentro da OAB? Eu acho que não. Nada contra a farmácia, até porque pernambucano adora farmácia e justamente por isso tem uma em cada esquina. Mas eu não tenho como competir com preço com eles. Para que danada eu vou colocar dinheiro nisso? Vamos focar nas... E energia, né? Não é só dinheiro, você tem muita energia. Tu tá entendendo? Não, mas é porque o gestor acha que é bom botar uma farmácia. Quem disse a ele isso? Na cabeça ele acordou, disse, não, eu acho que eu vou botar uma farmácia agora. Então, como dinheiro, você não presta conta a ninguém, só a você mesmo, e cada um fica livre para fazer o que quiser com o dinheiro que é nosso, da classe. Almir, o levantamento que a gente fez aponta um pouco mais de 30% de inadimplência na anuidade da ordem. Você disse ainda há pouco que a ordem, a OAB, ela tem uma receita superior a mais da metade dos municípios do estado, e eu disse então quase 100, né? 100, essa inadimplência, então, se fosse cumprida, resgatada, atraída por uma nova gestão, levaria então para praticamente todos os municípios, com exceção da metropolitana. O que é que numa eventual gestão sua,
do seu grupo renova a OAB? Na verdade, a gente tinha um movimento que era chamado de A Ordem é Renovar, e o nome da nossa chapa anterior foi Renova OAB. Na eleição anterior. Ainda não há tem decisão, porque assim, como eu te disse, a gente ainda não se coloca nem como candidato, nem como pré-candidato, porque a legislação eleitoral não permite. Se eu me colocar aqui, eu fico inelegível. Se eu disser que sou pré-candidato. Então eu não sou nada. Eu sou apenas líder de um grupo que está insatisfeito e que quer ser instrumento da mudança. Pronto. Então, esses 30% que estão aí à deriva, que estão desacreditados, ou que não têm, como disse o Abner, o apoio necessário para que consigam pagar, manter, corresponder a esse valor. Eu não vou falar de expressivo nem inexpressivo. Como é que você pensa em atrair esses que estão distantes da ordem? A inadimplência é até maior. Há cidades como Salgueiro, em que a inadimplência é de 60% do total de advogados. Aqui na região aqui na metropolitana, a inadimplência gira em torno de 40%, mas ela varia muito. Salgueiro tem a maior a taxa de inadimplência e aqui Recife é uma das menores taxas. Mas a inadimplência média, quando eu faço a mistura da região metropolitana com o interior, é em torno de 50% dos advogados hoje não conseguem Quantos advogados nós temos no estado? Vamos lá. As inscrições já estão em 65 mil e um pouquinho, mas advogados ativos por volta de 43 mil. Ou seja, metade paga e a outra metade não consegue recursos nem sequer para pagar o valor da anuidade, que é pouco mais de R$800. Sobre isso, se tentou em 2007, quando o Jaime Asfora ganhou a presidência da OAB com a pauta de redução da anuidade, se tentou aumentar a adimplência reduzindo o valor da anuidade. Funcionou. Quando reduziu o valor da anuidade, aumentou automaticamente a adimplência. É o que a gente vai pensar, se realmente vier a ser candidato lá na frente, e implantar, ouvindo, logicamente, a advocacia. A gente tem um processo de escuta ativa iniciada, em que eu já fui 52 municípios esse ano, de Pernambuco. 52 municípios. Já percorri mais de 25% dos municípios. Este ano ou incluindo a outra? Só esse ano. É mesmo? Do dia 1 de janeiro até hoje, dia 10 de junho, eu já fui a quase mais... um terço dos municípios você já visitou. Um pouco mais de um quarto, né? São 184, então pouco mais de um quarto eu já visitei e eu acredito que a gente vai chegar no processo eleitoral, se vier a ser candidato, tendo ido a cada uma das cidades pernambucanas. E por quê, Almi? Pra que danado tu ir numa cidade que tem um advogado? Porque ele tem a mesma relevância, ele estando lá no sertão de Pernambuco, do que o advogado metropolitano. Ele paga o mesmo valor de anuidade. E muitas vezes ele nunca é lembrado, ele nunca é ouvido. Então, a gente só tem legitimidade, Marcelo, para construir uma pauta-programa quando a gente vai a cada cidade, para entender a dor dele. Qual é? Porque muitas vezes a dor do interiorano, de quem está no Agreste, é diferente da dor de quem está no Araripe, de quem está no sertão do São Francisco, de quem está no Agreste, de quem está na zona da mata. Então, assim como a gente fez na eleição anterior a gente foi a mais de 100 cidades, mas não conseguiu estender mais do que isso porque tinha um período pandêmico envolvido, então havia uma limitação maior. Agora não. Agora a gente não tem, Abner. Agora a gente não tem, Marcelo. A gente vai a cada uma das cidades pernambucanas e após findar o processo de escuta ativa é que a gente vai montar, na verdade, uma pauta-programa que basicamente eu adianto. Se o nosso grupo vier apresentar uma candidatura, serão 36 propostas. Por que 36 propostas? Porque vai ser uma entrega todo mês. Uma entrega efetiva todo mês, já que são 36 meses de gestão. Então, é um compromisso, não vão ser 100, 200, nem 500, nem 5, nem 10. Serão 36 para que o advogado possa acompanhar na ponta que todo mês vai ter uma das entregas do que foi proposto no período pré-eleitoral. Essa é a nossa visão para os próximos 3 anos. Marcelo, tenho algumas informações de Brasília, onde ele atua com a revista Total Brasil. Sim. Por muitos anos. Tem grandes relações em Brasília, diretas pelo Marcelo Mesquita ou pela revista Total, certo? Nós temos, Marcelo, muitos problemas aí, alardeados, com razão ou sem razão, da exposição desnecessária, fora do tempo, do judiciário, principalmente do STF, que tem se comportado como nunca se comportou, comprometendo e para grande parte da sociedade a credibilidade que sempre teve. Então, um órgão tão importante para a nação, com tanta representatividade, mas que por atitudes, por tomadas de decisão, às vezes individuais,
ou muitas vezes individuais, está levando ao descrédito de nossa justiça. Almir Reis, qual é o papel, no seu entendimento, da OAB, da Ordem, no Estado democrático de direito? Como ela deve se comportar? O primeiro pilar, e a gente aprende isso no primeiro período de faculdade, não há hierarquia nem subordinação entre a advocacia e a magistratura e o Ministério Público. Eu sempre vou respeitar todos eles, mas jamais vou baixar a cabeça para nenhum deles. E eu acho que se a gente observa o nosso modelo de Constituição, que prevê uma separação muito clara e harmônica ao mesmo tempo dos poderes, uma separação do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário, eu acho que nos últimos anos um vem tentando ocupar um espaço que é do outro. Eu acho que o Supremo andou muito bem em algumas situações, assim como andou muito mal em tantas outras. Nos deparamos na semana passada ou retrasada com um ministro que estava julgando uma situação em que ele era vítima diretamente. Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Por que não pode acontecer? Porque tem uma disposição expressa no texto, não só constitucional, mas também legal. Então, acho que, eventualmente, o papel do Supremo, numa certa monta, é compreensível pelos ataques ali que a democracia sofreu num dado momento, mas, ao mesmo tempo, não é compreensível quando ele quer eternizar uma situação que precisou ser feita num modelo de exceção. Então, eu acho que há um protagonismo que o Supremo Tribunal Federal tenta encampar e tenta levar isso ad eterno, que precisa ser combatido. E a OAB tem que ser uma voz não silente, tem que ser uma voz altiva e protagonista. Não pode ter medo, porque, não, mas eu vou ter processo lá no Supremo, e se eu falar aqui do Supremo, o Supremo, quando for julgar meu processo, eu vou me dar mal e tal. Veja, se você tem medo disso, esteja fora. Perfeito. Esteja fora. Então, assim, a gente jamais vai se calar. A gente jamais vai estar silente quando excessos existirem. E, atualmente, na minha humilde visão, há excessos muito claros do Supremo Tribunal Federal. Mas vivemos um modelo de exceção, aconteceu quase isso, tal. Veja, em situações de exceção, a gente, na verdade, vai observar as particularidades do momento. Mas isso não pode ser um modelo, porque não tem proteção na Constituição, e acho que o Supremo tem andado mal em diversos aspectos. E não só no tocante ao Estado Democrático de Direito, não, porque é o seguinte, é muito bom defender o Estado Democrático, mas o que é bom para você? Eu defendo o modelo do Estado Democrático de Direito que está na Constituição, que prevê uma separação muito clara de poderes. O Executivo tem as funções dele, o Legislativo tem as funções dele. E o Judiciário não pode ser um terceiro turno para o que eu não consegui no Executivo ou o que eu não consegui no Legislativo, não. Então, um modelo em que o Judiciário tem um protagonismo que, na verdade, não lhe cabe no modelo constitucional, é um modelo, inclusive, que não respeita o Estado Democrático de Direito. Marcelo Mesquita, você tem uma atuação preponderante em Brasília. Você tem escritório pela revista, você tem o que o Almir faz aqui, transita em todos os cenários, você consegue em Brasília. Você não tem, não é de partido. Como é que você está enxergando nos três poderes essa tensão? Existe uma tensão realmente? Tem poderes invadindo as prerrogativas dos outros? Tem poderes se omitindo? Como é o sentimento de Brasília com relação não só ao STF? Quando você se omite, né? Tem um negócio aí, Almir, depois o silêncio dos bons, não sei o que, dos maus. Depois me ajude aí, Rodrigo, a editar isso melhor. Quando os maus se calam, os bons se calam, os maus atuam. Então, é por falta de ação de quem deveria fazer que outros poderes estão fazendo, é isso? Almir foi muito feliz nas suas colocações, entendeu? E a sua pergunta também é excelente. Veja bem, eu acho que o STF, existem algumas falhas no STF, em todos os poderes de Brasília, mas eu quero falar melhor dos acertos. Eu tenho muitos amigos meus políticos e eu não quero responder essa pergunta
porque eu acho que eu tô... Não há tensão, então. Você não sente uma tensão entre os poderes? Não, tem uma tensão muito grande nos poderes, tudinho e tal, mas assim, como a revista Total, eu sempre me posiciono com imparcialidades. Eu não quero bater de frente com os poderes de Brasília. Claro, com certeza. Eu quero mais assim a bandeira branca, não é? Mas existem muitas coisas para ser consertada, tá entendendo? O jovem Almir aí, com a sua ascensão aqui, se amanhã ele chegar a ser o futuro presidente da OAB, Deus proverá, eu creio que pode ser, né? Ele vai dar sua participação, o presidente nacional da OAB também, não é? O presidente do Senado agora, e todos os poderes, eu acho que é o momento de sentar e fazer o melhor para o Brasil. Serenar os ânimos. Eu acho que... Bom, eu penso um pouco diferente do Marcelo, né? Sim. E a gente tem posições, não são divergentes, são posições diferentes. Eu acredito que existe omissão, sim, Almir, de poderes, e outros poderes tiveram que tomar atitudes. Eu não estou aqui para dizer se foram certas, até porque eu não sou jurista, mas alguém tem que tomar uma atitude. Sim. Se você se omite, o outro tem que fazer a coisa acontecer, certo ou errado, mas você precisa tomar uma atitude. E isso eu acho correto, quando você toma atitudes que o outro que deveria fazê-lo não fez. Mas essa puxada para a revista Total e voltando para você, Pernambuco não é diferente. Pernambuco é um estado referência histórica de personalidades políticas, empresariais, tem grande significado na história do Brasil e nós não temos essa veia da omissão. O pernambucano, ele sempre foi para cima. Se é uma frase que a gente usa, a gente vai para cima, a gente vai para resolver. Você... infelizmente ainda não pode se posicionar, mas tá claro para mim, e essa eu repito, essa é a opinião do Luiz Barbosa, da sua vontade de fazer diferente, da sua vontade, Almir Reis, de fazer melhor. Eu achei que 30 era um número absurdo de inadimplência, mas tá na casa de 50 é mais absurdo ainda, né? É um número estratosférico. Então, em que momento nós poderemos dizer Almir Reis é candidato à presidência da ordem? Em que momento nós poderemos divulgar isso aqui? O provimento 222/2023 só permite que eu me apresente como candidato no momento da formalização do registro da chapa. Fomos a primeira chapa na eleição anterior a apresentar o registro formal, a apresentar o pedido de candidatura. A primeira chapa no Brasil a apresentar o pedido de registro de chapa. Por que a gente apresentou primeiro? Porque só pode pedir voto, a partir do momento que registra a chapa. Então, para poder largar, a gente registrou logo no primeiro dia. Se o nosso grupo vier apresentar uma candidatura e se ela vier a ser a minha, provavelmente no primeiro dia de possibilidade, que vai coincidir aí com mais ou menos 45 dias antes do processo eleitoral, a gente deve registrar a chapa e começar o pedido formal de votos em todo o estado de Pernambuco. O momento agora é de oitiva, é de escutar a classe, é de exercitar essa escuta ativa para que a gente possa, se for o caso, se vier a ser candidato lá na frente, efetivamente ter legitimidade para falar em torno de toda a advocacia, porque a gente parou para ouvir. Cada um, cada dor. Então, eu já fui a cidades com um advogado só e com o maior prazer do mundo. Com o maior prazer do mundo, porque de alguma forma aquele colega lá se sentiu representado. E assim eu vou permanecer. Noronha eram 3 advogados, Flecha e mais 2 advogados. A gente teve em Noronha. Então, assim, de alguma forma, eu vou a todas as cidades em que a gente tiver a possibilidade de dialogar. E graças a Deus a gente tem portas abertas em todas elas e eu tenho certeza que esse é um ano de fazer história. Representatividade, notoriedade. A gente que é do sertão, do interior, a gente chama advogado de doutor, não é? Doutor, Sim. Não é, Marcelo? Marcelo já é de uma cidade mais próxima da capital, mas a gente é doutor, que é o cara, aquela pessoa, ou a cara, me permito que ficaram chateados que eu disse aqui no início, meus amigos e minhas amigas, e tem a advogada, que é doutora Sim. também. Ou seja, existe uma relação de respeito, Abner, histórica muito grande pelo advogado. Sim. A gente tem visto aí nos últimos anos
um desrespeito muito grande para com os advogados, não só no STF. Juízes têm desrespeitado advogados. E tem ficado por isso mesmo. Exatamente. Delegados policiais têm desrespeitado muito os advogados. Isso tem alguma culpabilidade, alguma culpa da ordem ou é responsabilidade do próprio advogado? Essa agressividade e essa falta de respeito. Eu acho que o advogado da ponta é o menos culpado de tudo. O advogado não tem culpa de chegar numa delegacia e tentar, na verdade, participar de uma oitiva e o delegado chegar lá, não, você não participa, mas eu posso participar porque é prerrogativa minha. Então, na ponta, eu acho que isso deve ser debitado na conta da falta de força institucional. Da OAB, diretamente? Eu acho que falta força institucional. Imagina só uma profissão que a gente respeita demais. Vamos aqui imaginar a classe médica. Vamos imaginar que a classe médica é muito unida, tá? Logicamente, teve até uma eleição recentemente agora, em que apesar da desunião foram 4 chapas, e 4 chapas com votação ali muito parecida. Mas dificilmente um médico vai chegar em algum lugar que eventualmente não vai ter a respeitabilidade. O órgão de classe dele é forte. É uma classe majoritariamente unida. Eles se desunem ali no período eleitoral, mas depois se juntam todos, porque na verdade sabem que se a classe médica não estiver unida, todo mundo está perdendo. Na advocacia é diferente, é cada um por si. É cada um por você próprio. Então, se tu for meu amigo, eu vou te proteger. Se tu for meu inimigo, meu adversário, eu vou tentar te prejudicar. Então, as outras instituições perceberam muito disso, em que é uma classe muito desunida. É uma classe que perdeu a força, perdeu o relevo, que está desacreditada, a quantidade de profissionais assim é absurda. Então eu vou ter, como em qualquer classe, eu vou ter excelentes profissionais e eu vou ter os maus profissionais também. E os maus terminam pagando os bons terminam pagando muitas vezes pelos maus. Mas eu acho que a falta de força institucional, a falta de prestígio, a falta de relevo diz muito sobre a falta de respeito que o advogado tem experimentado na ponta. Bom, Marcelo Mesquita, nós estamos chegando ao final aqui de nossa conversa. O Almir e o Abner vão concluir, mas você tem sempre esse start, né? É sempre a sua fala para a gente preparar o nosso fim. Mas cobre ao Almir, assim que ele possa ser candidato, que ele venha aqui e nós aí sim possamos fazer, Almir, todas as perguntas, Abner. Olha aqui, Abner. Eu tô lendo enquanto ele fala. Meu Deus, isso eu não posso perguntar. Isso eu ainda não posso. Então, olha aqui um monte que eu me preparei, olha. Foi o ChatGPT que fez, não? Ajudou? Não, ele só me fez seu perfil que deu a Revista Total. As demais, eu fui buscando lá, que bacana. Para poder, mas aí eu não me toquei, foi falha minha, que Marcelo, não que não poderia fazer as perguntas como pré-candidato. Aliás, eu achei que um pré eu poderia, mas não posso. Então, a grande maioria não foi feita, pessoal. Tem pergunta aqui que eu avisei para alguns amigos da rádio ainda, né, que eu fazia, e eles me fizeram a pergunta. E eu não posso te repassar, porque era questão de vice e tal, não sei o quê. E o bacana foi o seguinte, antes de começar... Informa, Marcelo. Olha, Marcelo, tô sofrendo. Fica tranquilo, a gente almoçou lá embaixo, a gente tava conversando sobre o que ia ser perguntado, e a gente ia trocar ideia, você me perguntar, eu disse, faça o seguinte, faça a pergunta que você quiser. Eu posso dizer como você me disse? Diga Pessoal, lá. Eu costumo, como um apresentador, um entrevistador da velha guarda, e como o Marcelo Mesquita também pediu, quais são as perguntas que você gostaria de responder? Quais são os temas que você gostaria de desenvolver? A resposta do Almir foi a seguinte: olhe, eu não preciso combinar nada. Faça a pergunta que você desejar que eu vou responder. Eu gosto de ser surpreendido. Então, isso só... Quando eu disse a você que você não me frustrou com aquele convite político que eu te fiz, que o nosso grupo fez, você me conquistou mais ainda. Quando você responde dessa forma, e responde aqui nesse tempo, nessa mais de 1 hora que a gente está, de bate-pronto, com a espontaneidade, criticando a si, porque quando você critica a ordem, você está criticando eventualmente a sua própria gestão. Quando você diz aqui 2 vezes que vai lá no sertão falar com um advogado em respeito a ele, você está conquistando os outros corações. Então, quem sabe a gestão eventual
do Almir Reis e seu time forte, com Abner jovem juntos, não consegue atrair o máximo possível desses 50% e nós tenhamos um número de pessoas, de advogados representativos e unidos como a maioria das classes. Marcelo, eu lhe repasso que eu falo muito, se deixar e o Almir me dá munição. Você é um mestre, você é meu mestre. Eu fico muito feliz, né, Almir aqui, né, o advogado Abner, e a gente pode fazer esse bate-bate aqui por etapa, não é? Almir é um cara tão preparado que eles podem ter 3 horas que eu falo, realmente, e falaria mesmo. Você é uma referência hoje nacional. Seu nome é citado em Brasília, em São Paulo, já vi vários ministros citar seu nome. Hoje você é uma capacidade e uma referência da advocacia geral para todo o país e até internacional. Então a gente pode, uma sugestão minha é que a gente faça esse toda quinzena, uma vez, até dezembro, porque aí você vai repassar toda a sua experiência para Pernambuco, para todo o Brasil, que a Revista Total hoje é a Revista Total Brasil. Mas eu fico, para encerrar, eu quero agradecer a você, Luiz, você é uma capacidade, é um mestre da comunicação, né, que a Revista Total foi buscar para estar aqui junto conosco, e agradeço ao Almir também, ao Almir Reis, que Deus continue fazendo você assim, dando essa experiência, para sempre você trabalhar dessa maneira, você faz uma pessoa imparcial, mas com muito amor pela sua causa, que é a advocacia geral. Parabéns. Obrigado. Bom, eu quero corroborar com o Marcelo aqui. Eu entendi, portanto, que tão logo você possa se dizer candidato, nós teremos o Almir Reis, pessoal, agora sim, para eu desbastar e trazer. Aí eu vou para cima, porque agora eu posso comprometê-lo e ele pode perder a possibilidade de navegar só respondendo o que eu gostaria. Mas eu tenho uma pergunta antes. Pode fazer. Por que é que advogado não pode fazer propaganda, não pode vender o seu peixe, não pode oferecer o seu ofício? Eu sei que é legal, mas isso é uma pergunta recorrente. É uma escolha do legislador. No Estatuto da Advocacia, você tem várias ali limitações, e a defesa, quando você pega o histórico do projeto de lei, por que é desse jeito, e na essência era para evitar a mercantilização da advocacia. Então, para a advocacia não ser confundida com a atividade mercantil, por conta da singularidade dela. Mas esse é um modelo que o Brasil adota e o legislador entendeu como correto. Quem aqui já foi nos Estados Unidos? Lá você, quando sair do aeroporto, você vai estar lá, acidente de trânsito, ligue 1888 e tal, aquela coisa. Então, aqui no Brasil, a defesa de que, eventualmente, uma eventual permissão de propaganda colocaria o jovem advogado numa posição de desigualdade, porque as grandes bancas teriam maior potencial de anunciar, por exemplo, no intervalo do Jornal Nacional, no intervalo da novela das 8. Então, assim, há essa defesa. Eu acredito que o modelo ideal aqui para o Brasil nem é o americano, porque eu acho o americano já exagerado, mas acho que esse modelo aqui do Brasil é muito retrógrado também. Então a gente pode pensar no meio termo, em limitar, olha, talvez não possa propaganda na televisão, talvez não possa isso, talvez não possa aquilo, mas como é que o jovem advogado está começando agora, ele vai poder se colocar em evidência? Então, assim, ele tem algumas facilidades muito maior do que a minha geração, porque ele, na verdade, ele cresceu dentro da internet já. Ele já saiu da barriga, entendeu? Com o smartphonezinho. Então, o jovem advogado na ponta, se ele tiver uma maior possibilidade de se expor, assim, respeitado e certos limites, eu acho que o modelo americano é exagerado, repito. Mas a gente pensa em defender um modelo intermediário a partir do ano que vem, mas isso demanda um projeto de lei que altere o Estatuto da Advocacia e trate essa questão com a singularidade necessária e a gente consiga um meio termo sem partir para uma mercantilização exacerbada. Bom, eu vou fazer para você fazer a conclusão. Veja, eu não posso, nem perguntei o que você faz, onde é que você fica, que poderia caracterizar propaganda, que isso é que não pode. Mas eu posso dizer nesse final que você diga seu nome completo, sua OAB, algumas coisas assim, para como é que as pessoas te encontram para fazer outras perguntas que não sejam propaganda. Onde é que se apresente agora no final, concluindo o Abner. Perfeito. Me chamo Abner Jovino, no Instagram me encontram como @Abner Jovino. Então vamos colocar lá embaixo, tá bem? Tá? Perfeito. Coloca aqui, Abner Jovino. Abner Jovino. Bemudo, né? Bemudo. Abner Jovino, Perfeito. certo? Sou jovem advogado, puro sangue na área previdenciária desde 2021. Atualmente atuo aqui em Pernambuco e na Paraíba.
Tenho um escritório, a sede do meu escritório fica aqui em Recife, aqui na Avenida Montevidéu. Especialidade? Especialidade previdenciária. Só? Só previdenciária. Seu escritório tem mais gente de outras áreas, não? Não, a gente só Tá, faz previdenciária. Atualmente a gente está com a equipe lá. Até nisso 4 você converge advogados. com o Almir. Perfeito, Tá vendo aqui? A exatamente. gente é conectado. Pronto. A gente não teve jeito na eleição passada, porque não se conhecia direito, mas agora Exatamente. a gente Agora não se solta não- mais nunca. Exato. Se eventualmente vier a ser candidato, né? Perfeito. E se não chegar a ser, certamente a gente vai continuar caminhando junto. Com Tá certeza. entendendo? Porque Almir é uma pessoa realmente do bem. Muito importante essa situação que ele falou. Né? E no sertão, e no interior, onde tem um advogado, não é simplesmente para fazer o advogado se sentir importante, não. Mas é para escutar a crítica dele. Porque certamente ele enfrenta uma realidade lá bem mais difícil do que a nossa. Com certeza. E a realidade, o problema dele pode ser a solução do problema de muitos advogados aqui da capital, para certamente os problemas da classe toda. Perfeito. Então é isso. Almir Reis, por Almir Reis, agora. Luiz, Marcelo, Abner, amigos aqui que estão participando aqui dos bastidores. Uma jornada muito especial, eu sou muito grato, mais uma vez, pela possibilidade de falar num veículo com tanta respeitabilidade num cenário nacional. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela advocacia, cabra macho, arretado, que gosta mesmo de andar, de ouvir, de escutar. Minha raiz é no sertão de Pernambuco, minha família é natural de Salgueiro. Então, de alguma forma, eu digo a vocês que eu tô mais entusiasmado do que nunca para continuar correndo esse estado de Pernambuco, para continuar ouvindo, para estar escutando a dor, para pegar ela e no tempo certo poder ajudar a construir uma advocacia a partir do ano que vem, cada vez mais protagonista, cada vez mais próxima do advogado e que escute cada um na hora de tomar decisões que impactam não só na presidência, não só na diretoria, não só na gestão, mas que impactam em toda a advocacia pernambucana. Por enquanto, é o que eu posso falar, por enquanto é o que eu posso dizer, mas de alguma forma espero poder voltar num outro momento e continuar construindo essa pauta que, se Deus quiser, vai colocar a advocacia no lugar de protagonismo que ela merece novamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu às vezes vem de insight, vem de rompante, um discurso para encerrar aqui. Mas hoje eu tinha uma ideia, até que descobri lá embaixo uma situação que eu preciso hoje referendar. Mas eu disse a vocês, eu não sou amigo do Almir, eu conheci o Almir e fui procurá-lo para uma situação, mas hoje eu não conheci um pré-candidato nem um candidato da OAB. Não conheci um advogado de referência, como disse o Marcelo Mesquita, nacional. Eu conheci um cidadão, um ser humano. Que esse discurso aqui dele, de ir lá no sertão falar com um advogado, eu posso até desconfiar, você pode desconfiar. Mas uma coisa eu testemunhei aqui hoje. Vocês viram que nós da Revista Total Brasil anunciamos Almir Reis, não foi? Recomendamos as perguntas que eu não fiz, porque não posso fazê-las, tanto é que eu mostrei o celular aqui. Mas ele foi de uma generosidade hoje enorme. Este jovem que está ao lado dele aqui, Abner Jovino, advogado, ele disse: eu gostaria que o Abner participasse. E colocou o Abner ao seu lado, dando a ele a notoriedade que talvez ele nunca tenha tido nem esperasse. Então, esse é o tipo de atitude que nós precisamos referendar, parabenizar como um cidadão, como um homem. Então, Almir Reis não é um candidato à OAB, porque não pode agora. Ele não é um advogado. Ele é um cidadão pernambucano, ele é uma referência pernambucana, é um cara fora da curva, de cultura geral, e que nós precisamos estar próximos, porque Pernambuco, como eu disse ainda há pouco, tem exponenciais, e Almir Reis é um deles.